Café com informação. Ter uma visão geral de quais serão as principais tendências astrológicas do ano novo pode ajudar muito no planejamento de metas. Para isso, nós vamos conversar com Tarsila Maria, terapeuta transpessoal, que vai falar sobre astrologia. Muito se diz que as pessoas, também não sei em que percentual, elas se regem pela astrologia. Aliás, tem gente que não sai de casa sem ver antes o que diz o seu horóscopo. Eu vou lhe perguntar, como os astros interferem verdadeiramente na vida da pessoa? A astrologia é uma ciência, né, muito antiga e, de certa forma, a gente é um corpo que é composto de água, né? 70% do nosso corpo é composto de água, então os movimentos de rotação, a Lua e o Sol, a forma como eles se transitam, eles interferem, ressoam no nosso corpo. A expressão bem é ressonância. Se a gente partir do princípio que nós somos todos um e parte desse todo que é o universo, se a gente partir do princípio da cosmologia, pensar que a astrologia não interfere na nossa vida é a mesma coisa de pensar que um fígado não interfere no nosso sistema físico, no rim. Né? Então, de certa forma, nós somos influenciados energeticamente pela irradiação dos astros, né? Quer queira acreditando na astrologia ou não, mas somos influenciados. Quando nós tomamos consciência de que o astro interfere na nossa vida, daí a gente tem como sair do lugar da astrologia determinista, a gente tem como perceber e se tornar consciente diante disso. Mas desde muito tempo atrás, por exemplo, os pescadores eles observavam a lua para fazer as suas pescarias, né? Jogar as redes de acordo com as marés. Então, Hipócrates falava dessa conexão que o homem tem com a natureza e que com o passar do tempo ele foi se perdendo, né? Se desconectou. Então, tudo isso já faz parte do nosso movimento antigo, do ser humano, de se conectar com todo o sistema que nos rege, mas que foi se perdendo ao longo do tempo. Né? Tarsila, eu tenho aqui várias perguntas da produção e também perguntas de telespectadores ouvidos pela produção. Você já colocou aí essa história do determinista. Aí a pergunta seria, se as previsões de fato elas são deterministas? Elas não são deterministas porque a gente tem aquilo que a gente denomina de livre-arbítrio. Quando uma pessoa nasce e tem a sua carta natal, que a gente chama o mapa astrológico, é uma carta natal, essa carta natal é como se fosse uma ressonância do seu corpo físico, algo que fala sobre os seus padrões emocionais e seus padrões psíquicos. Então, quando você sabe desses padrões, dessas tendências que você tem a vivenciar diversos aspectos na vida, você começa a se trabalhar, porque aí quando você percebe, por exemplo, que você tem uma tendência a ser tímido, uma pessoa introspectiva. Eu já nasci tímido, eu já me acho tímido, e aí? Então, daí você vai trabalhar a energia da comunicação, né? Onde é esse lugar que bloqueia, né? Então, às vezes as próprias crianças, os pais buscam fazer o mapa astrológico para poder saber o que é que você vai ter que trabalhar ali naquela criança para poder trabalhar o desenvolvimento dela como um ser total. A questão é que, se a gente for para um lugar do determinismo como previsão, daí a gente vai começar a estar num lugar de manipulação, né? Porque, na verdade, nós somos, sim, regidos pelo cosmos, mas nós temos essa possibilidade de construir a nossa jornada, né? De construir a nossa história a partir do momento que a gente acredita que a gente é co-criador, que a gente é capaz de realizar de acordo com o nosso livre-arbítrio. É crença ou tem alguma coisa naquela, ou seria superstição? Eu vou ler meu horóscopo para saber se eu posso jogar na loteria, para saber se eu tenho chance de ganhar. Tem muito disso. Tem esse lugar do horóscopo que vai te dizer quando que tu vai ganhar na loteria, meu desafio. Porque daí a gente... Mas
esse mapa kármico natal, ele fala também, são 12 casas astrológicas, e cada casa ela fala de um aspecto da nossa vida. Existe uma casa que ela chama Casa 2, que ela fala do aspecto financeiro. Ela vai dizer muito da tua forma como lidar com o dinheiro, mas não temos como prever que alguém vai ganhar na loteria, né? Mas vai falar desse lugar de como você lida com a relação com as coisas materiais, com as posses, né? Então, esse horóscopo determinista é o que a gente quer transmutar nesse aspecto em que a gente está integrando isso na própria psicologia transpessoal, a linguagem da ciência da astrologia, para desmistificar, né, muito do que tem se pensado sobre a astrologia, que é um mecanismo de autoconhecimento. Você praticamente respondeu, mas aqui é outra pergunta. Como a astrologia pode beneficiar o outro? Beneficiar no sentido de que ela é um instrumento, é uma ferramenta de autoconhecimento. Ela vai me falar do meu ponto, dos meus aspectos, e no momento em que eu conheço e me reconheço nesse lugar de ser, que tem padrões de pensamentos, padrões familiares, que tem formas de se relacionar na vida, eu posso sim conduzir a minha história de uma forma mais consciente, né? Sendo mais senhor da minha própria história, né? E isso é o que a importância da astrologia é tornar as pessoas mais conscientes e menos manipuláveis, né? Eu fiz a colocação de que tem gente que não sai de casa sem antes ver o seu horóscopo. Aí eu tenho uma pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre as pessoas que não saem de casa sem ler o horóscopo? Cada um vai criando as suas superstições, né? Isso é comum, né? Às vezes a gente também não sai de casa, tem pessoa que não sai de casa sem ligar para um filho, ou acender uma vela, ou fazer um sinal da cruz. Tem tantas superstições, né? E se a mente acredita nisso, isso é super forte. Eu rezo antes de sair. Então, se você cria esse hábito e acha que isso é importante para a tua vida, que ótimo, porque essas crenças são construídas a partir dos nossos valores familiares, do nosso valor cultural. Mas isso não é aquilo que determina, e nós estamos vivendo um momento onde a gente tem que começar a analisar que tipo de crença é limitante para a minha vida que não serve mais, porque essa mente, ela é co-criadora, né? Ela é capaz de criar e se reinventar a todo instante. Então, é no lugar de uma crença que te faz bem, que bom, mas se é um lugar de uma crença que te limita, a gente precisa reavaliar isso, né? Porque pode dar ser isso, até prejudicial, você se limita, né? como eu vou, de repente eu vejo, não vou amanhã me encontrar com alguém, eu não vou fechar um negócio, porque no meu horóscopo está dizendo que não é isso, não existe, por exemplo. Existem períodos em que certos planetas, eles favorecem energeticamente, como uma onda mesmo, algumas casas da gente que, por exemplo, olha, pela previsão desse ano, Arimateia, esse ano tal planeta está regendo uma casa tua do dinheiro que ela está muito favorável para fazer negócios. Isso é favorável, isso te beneficia, isso te traz pensamentos sobre fluidez. Então, você aproveita, te abre a mente, te abre, né? Possibilidades, mas não significa dizer que eu posso te dizer tal dia que isso vai acontecer e que isso tem que acontecer, porque se você não se colocar também no movimento de ação, é só um universo que abriu para você e você não interagiu, né, com essa relação. Você falou que o pescador, ele consulta a lua, né? Ele olha para o céu para saber se está próprio para a pesca. Isso. Tem também, aqui para nós sertanejos, tem muito a história do cidadão que só planta depois da lua, de ver que fase a lua está. Isso. Tem relação com a astrologia? Tem relação, né? A lua, ela rege as nossas emoções, ela rege as nossas águas do corpo. Então, dentro e fora, hoje tem se estudado muito nessa ginecologia natural, como é que a lua interfere nos ciclos menstruais das mulheres, é o mesmo período da tabela, né, do ciclo menstrual. A lua fala do nosso poder pessoal diante desse domínio sobre as nossas emoções. Então, ela interfere porque o nosso corpo, ele é 70% de água, e a água representa o elemento das nossas emoções. E isso era se levado com muito mais consideração antigamente, né? A hora de colher, a hora de plantar, a lua que favorece a abundância, a lua que está no movimento de fechar ciclos, de deixar a terra assentar, de poder nutrir mais. É período lua minguante, de quarto minguante, cheia, isso aí tem essa interferência?
né? Porque é período de irradiação energética. Então, tem períodos que a Terra precisa sentar e que você tem que nutrir. Outro, ela está no momento da crescente, então é momento de... Então, a Lua, as estações do ano, os ciclos da natureza, nós somos regidos por esses ciclos da natureza. E quando o homem começa a desconectar desses ciclos da natureza, quando ele começa a agir por conta própria, a natureza vem trazer ensinamentos para o próprio corpo dele. E às vezes até pode ser ruim. Negativos, ela pode de certa forma negativos para o processo de aprendizagem, mas também favoráveis, porque vai fazendo você acordar para essa conexão que você está perdendo, né? Hipócrates dizia que a medicina curativa, quando ele trouxe a medicina dos 4 muros, ele dizia que a cura do homem estava num lugar de que esse homem só ia se curar quando ele se reconectasse com a natureza e conseguisse perceber que ele é parte de um todo. Daí vem a medicina Ayurveda da Índia que diz que se esse homem desconsidera esses ciclos da natureza, se ele começa a pensar como um ser separado, ele começa a adoecer. E é esse o processo que nós estamos vivendo e é para esse movimento que a astrologia chama agora as pessoas para reconsiderar esses ciclos, nesse sentido, nesse aspecto. Eu estou ficando impressionado com as suas afirmações. E deve impressionar mais ainda a Zenaide Albuquerque, e que ela diz que ela não sai de casa sem ver horóscopo. Ela trabalha a mente dela com relação ao porvir, ao futuro. E a pergunta é essa: por que as pessoas têm tanta curiosidade a respeito do futuro? No fundo, assim, se a gente for parar para pensar, a doença do mal do século, é a ansiedade. Nós transitamos num lugar onde a gente compreende o passado e percebe que ele já não existe, né? Compreende que o presente é a única coisa que a gente habita no momento e sabe que o futuro é algo que demanda da minha construção aqui no presente. Então, a gente só tem, de verdade, o momento do aqui e agora. Mas pela nossa insegurança ou a necessidade de nos sentir seguros, a gente sente a necessidade de perceber o que é que me espera lá na frente. Só que esse futuro, ele não é certo. Né? Ele não é certo. Por quê? Por aquilo que eu já tinha te falado da questão do livre-arbítrio. Né? Então, o que é que acontece? Dentro de nós, dos nossos padrões, das nossas percepções, da nossa forma de agir, a gente cria arquétipos, tendências. E daí, às vezes, é fácil de perceber como vai ser a vida de alguém daqui a 5 anos, olhando apenas o movimento dele na vida do aqui e agora. Então, essas tendências, elas não são deterministas, porque hoje a gente pode estar conversando e você pensa de uma forma, e daqui a 2 meses a gente se encontrar e você está num outro movimento na vida e de repente fazendo várias coisas diferentes na tua jornada, porque essa é a história da astrologia esotérica. É você olhar para a sua carta natal e você perceber, nossa, aqui tem aspectos negativos, mas eu vou trabalhar isso em mim. Eu tenho dificuldade de processar informações racionais, práticas e matemáticas. Eu vou trabalhar isso em mim. Então, tudo pode ser trabalhado. Mas a nossa sensação é que a gente precisa sempre ser amparado. A gente precisa sempre estar seguro e sob controle. A gente quer controlar tudo, né? Então, eu digo que as pessoas buscam umas pelo autoconhecimento, umas por realmente sentir essa necessidade dessa conexão, mas outras por querer controlar o próprio movimento da vida, que a gente não tem certo controle, né? Não temos controle sobre isso. Pois bem, no próximo bloco nós vamos saber o que nos espera em 2019. E com a Tarsila Maria, ela vai dizer para nós o que significa a expressão inferno astral. Nós voltamos já. Café com informação. Um ano não é feito apenas de dias, é de momentos e de realizações. O Portal AZ não é feito apenas de números, e sim de pessoas, de expectativas e sonhos. Cada pessoa que faz parte do AZ é um pedaço importante para o sucesso dessa empresa, que tem o compromisso sempre com a verdade. São 18 anos divulgando notícias para o Piauí, Brasil e o mundo. Sem a dedicação de todos, não estaríamos no lugar em que chegamos. Ao encerrar o ano, queremos agradecer a todos que acreditam e acompanham o Portal AZ. E desejar que ano novo traga bons frutos
muita produtividade e sucesso para todos nós. Feliz Natal e um excelente Ano Novo. De forma segura e planejada, a ação do SESC chega a Oeiras, aproveitando o potencial turístico da primeira capital do Piauí. E na bagagem, uma nova opção de hotelaria e lazer, gerando milhares de benefícios que levam mais felicidade. Benefícios que não ficam só na cidade, se espalham por toda a região. É o SESC que cresce junto com você e vai chegando a todo o Piauí. SESC Fecomércio, presente em todo o Piauí. Parnaíba, berço dos comerciários. Aqui o SESC construiu o Centro de Atividades SESC Beira Rio e o Centro de Atividades SESC Avenida e recuperou o prédio histórico da União Caixeiral, inaugurando o Centro Cultural SESC Caixeiral. Benefícios que não ficam só na cidade, se espalham por toda a região. É o SESC que cresce junto com você e vai chegando a todo o Piauí. SESC Fecomércio, presente em todo o Piauí. Todo ano é a mesma alegria. As escolas e creches da Prefeitura estão recebendo quase 90 mil alunos para o ano letivo 2018. Estamos prontos. Vivendo esse reencontro feliz, lembramos o trabalho feito e confiança depositada. Nossa rede já conta com mais de 300 unidades. Muitas estão novinhas, outras passaram por reformas, ampliações, modernizações, ganharam melhoramentos como fazemos todo ano. Mais de 10 mil colaboradores entre profissionais de educação como professores, pedagogos, diretores de escolas que dão vida ao ensino, recebem os alunos com a mesma alegria. Profissionais que fazem uma educação premiada. Eles trazem a marca das nossas escolas estampadas no rosto, o sorriso de bem-vindos. Escolas da Prefeitura. Professores ensinam, alunos aprendem. Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de Teresina. Franzé Brito Seguros. Credibilidade e compromisso. Café com informação. O segredo de um sono tranquilo e perfeito está na tecnologia dos colchões Onyx, confortáveis e com qualidade comprovada. Os colchões Onyx rendem grandes momentos de descanso e as melhores noites de sono. São variados modelos em colchões, tudo com qualidade testada e aprovada pelo Inmetro. Estamos de volta com o Café com Informação desta semana. E a nossa entrevistada é Tarsila Maria, terapeuta transpessoal, com quem estamos tratando de astrologia. E a pergunta que ficou no bloco passado, o que significa inferno astral? Mas vamos falar sobre o que está prevendo 2019? A gente está saindo de um ano que foi muito intenso, né? Assim, em todos os aspectos, né? 2018 foi um ano regido por 3 planetas que a gente chama, que eles costumam dizer que eles representam assim, a polícia e o juiz. Saturno e Plutão. Saturno entra num trânsito que vai até 2020, mas Plutão trabalha a energia de limpeza mesmo, sabe? Purificação de coisas que estão fora da ordem e que a palavra é ordem. Então, um ignorante como eu, na matéria, ouvindo essa definição da polícia e o juiz, faz lembrar essa história da Lava Jato. Polícia, juiz, prendeu tanta gente. isso. Pode se considerar isso no contexto? Sim. Então, vai trazer, a gente vem de um movimento onde a gente passou por um processo de organização em todos os aspectos, né? Então, uma limpeza e uma organização geral e causou angústia, né? Ver tudo isso acontecer, mas foi necessário. Para a gente agora, nesse período desse mês de outubro, novembro, a gente entrou numa regência de um planeta chamado Júpiter, que fala de expansão, e expansão da consciência. Só que a gente não pode expandir a consciência se não tirar aquilo que não nos serve mais, de crenças limitadoras para que possam estruturar algo dentro da verdade. Então, agora, nesse ano de 2019, é regido por Marte. Então, Marte é um planeta que fala de ação, mas ação rápida. Então, vai ser um ano que vai passar rápido, né? Então, ele é guerra, ele é movimento
de presença em ação. Então, Marte, para uns, a gente quando escuta essa palavra, porque representa o signo, a regência do signo de Áries, fala de guerra, de briga, né, de disputa, fala de movimento de atrito um com o outro. Mas se a gente olhar pelo aspecto positivo, porque tudo na astrologia tem um lado denso e o lado mais sutil, fala então que se aquilo que foi reestruturado, reorganizado, agora tem novos movimentos para virem, mas que venham rápidos, porque é isso que o Brasil está precisando, de rapidez e fluência nesse aspecto. Fica com medo. Aí eu fico me lembrando, quem está mandando hoje no mundo? Donald Trump, aquele louco lá da Coreia. Tem alguma coisa a ver? Lembro que há alguns anos atrás... Está entrando o Bolsonaro no Brasil? Há alguns anos atrás, Chico Xavier falava que esse ano de 2020 seria um ano em que, se o mundo não mudasse a forma de repensar e de olhar para a consciência, de expandir essa consciência no lugar de humanidade, seria o ano da possível terceira guerra, assim que ele falava, né? Então, eu acredito, assim, que muita coisa também boa aconteceu, né? E está acontecendo também. Então, é ano de uma energia muito masculina. E uma energia muito masculina, ela vem trazendo esse lugar de ordem e ação. Não se pode viver sem ordem, né? Não podemos estar aquém da energia que coloca cada coisa no seu lugar. Então, Marte é aquele que vem trazer colocar a ordem, mas sem pedir licença. É o que é, né? A gente costuma dizer que é o sêmen da vida, é uma energia muito masculina mesmo que vai reger esse ano. E é aquilo que, se você não respeita a ordem do sistema, do que nos rege, você sai desse movimento. Quando você fala aqui de guerra, também não está se projetando uma terceira guerra. Não, eu digo que isso eram previsões bem antigas a respeito desse ano que vai iniciar, né? Mas imagina que hoje a gente vive uma energia já da própria guerra em si, em outro aspecto, né? Guerras ideológicas, guerras em que nós vivemos estruturas sociais de muita Guerra religiosa. Guerras religiosas. Aliás, essa questão está muito latente hoje, principalmente no Brasil, não é? Isso. Por quê? Porque esse é um ano em que passou por transformações, porque Plutão, que regeu o ano passado, é um planeta de transformação. Então ele diz, morre tudo aquilo que não serve mais, principalmente ideologias que não nos nutrem mais, né? Então, se passamos por todo esse processo de Plutão e entramos numa conexão de Júpiter que fala de expansão, imagina que agora a autonomia desse homem perante a tudo que está acontecendo precisa ser maior. É resgatar a autorresponsabilidade dentro do ser humano. É deixar de terceirizar essa responsabilidade por outro. Então, quando você vê que todos esses conflitos religiosos estão acontecendo, para desmistificar esse lugar da nossa raça criança, sabe? De que coloca e que espera muito do político, do juiz, do ministro, a gente fazer mais por si com mais consciência. Caindo por terra aqueles grandes outros, né, que vamos dizer que são necessários, mas não deixando nossa energia muito à mercê disso. Então, os grandes outros, o padre, o bispo, o papa, o presidente, são os grandes outros. E aí, de repente, quando você vê um grande guru ou um mestre espiritual, né, trazendo energias de desajustes nessa ordem da lisura com os outros, né, com a humanidade, isso choca, mas é para chocar mesmo, porque não está mais nesse momento o lugar da gente entregar o nosso autoconhecimento e a nossa busca na mão do outro, né? Você falou de mudanças lá pelo mês de outubro, novembro. Sim, começou a transição para a entrada de Júpiter. As eleições, elas foram indicativas disso, as eleições que ocorreram no Brasil, inclusive houve uma renovação muito grande no Congresso, renovação entre governadores e que resultou na eleição do Bolsonaro. Nós passamos por um processo onde foi expansivo em todos os aspectos, porque a gente podemos dizer que o que aconteceu no país chocou a população, né? E dividiu. Júpiter é um planeta que ele fala isso, de extremidades. Exatamente. É como se a gente vivesse 8 e 80. Então, imagina que a gente vivenciou extremidades muito fortes. Que foi aquela disputa, né? Metade com Bolsonaro, metade com Haddad. Quer dizer, o Brasil ficou dividido nos extremos. Isso.
Tem como, dentro da astrologia, projetar o que pode ser esse governo Bolsonaro nesse próximo ano? O que a gente pode perceber pelo país, que o Brasil é um país que tem uma regência venusiana, e Marte, quando encontra com Vênus, ele provoca ação. Então, o que a gente pode dizer é que esse ano que vem vai ser um ano de tudo aquilo que estava na mente procrastinando, vem em ação. E o que tiver nesse inconsciente procrastinando, vem para ação. Então, uma ação sem muita conversa. Em outras palavras, muitas mudanças, né? Muita mudança. Bom, voltamos àquela pergunta que eu também deixei, feita no primeiro bloco, que deixei para fazer para o que é inferno astral. Tá. É muito comum, muito comum você ouvir, fulano está vivendo seu inferno astral. Sim. A gente passa por ciclos, a gente diz que cada um de nós, quando a gente nasce, tem um cruzamento que forma essa carta natal do planeta que está regendo o mês que você nasceu. Se você nasceu em fevereiro, o planeta que estava regendo o mês do seu nascimento era Urano. Só que o dia que você nasceu, especificamente o horário que você nasceu, tinha um outro planeta que a gente diz que faz a conjugação. Parece que eu nasci no dia 1º de fevereiro e, se não me engano, lá por volta de 21 horas, 21h30. E aí, de acordo com a cidade que você nasceu, o fuso que está passando ali, especificamente a gente vai saber que tinha um outro planeta causando o ascendente. Então, esse ascendente, ele fala outro aspecto mais específico sobre você, que faz se diferenciar de outros aquarianos. Então, você tem um ano e podemos dizer que você nasce no dia do seu aniversário. Aquela mudança de aspecto de um ano para outro vai acontecer, vamos mudar o ano agora, 31 de dezembro para 1º de janeiro. Daí a gente diz, começou o ano, mas para você começa no dia do seu aniversário, 1º de fevereiro. Então, um mês antes desse aniversário, a gente diz que é o inferno astral, que é um movimento do seu signo anterior, que é Capricórnio, que é o seu inferno astral, que para você são difíceis de lidar. Então, um mês anterior desse aniversário, a gente passa pela energia desse nosso inferno astral, que são coisas que a gente vai avaliar na nossa vida, que precisa mudar, porque ali vai ter uma mudança de ciclo. Então, a gente começa a entrar no movimento da energia desse signo de Capricórnio, que para você seria dizer, rever a minha existência e o que eu estou estruturando aqui nesse planeta. O que é que eu estou estruturando, o que é que eu estou construindo, o que é que eu estou ancorando. O signo interfere realmente na vida das pessoas, mas como diferenciar se existe milhões de pessoas com o mesmo signo? Isso, eu acho engraçado isso, porque até 2 gêmeos, quando eles nascem, eles têm o mesmo mapa astral, eles têm a mesma carta natal, mas algo, em fração de segundo, diferencia o nascimento um do outro. E a gente chama que esse raio de alma e de personalidade, ele faz eles serem diferentes. Então, o mapa, ele tem o signo, ele tem um ascendente, ele tem um posicionamento da Lua, e ele tem outros planetas que, quando estão posicionados nas casas, vão trazendo peculiaridades que fazem você ser único, né? O Arimateia é único, ninguém é igual ao Arimateia. A gente vai encontrar pelos arquétipos, que são características comuns, situações de pessoas que têm formas de agir parecidas com a nossa em algumas situações, mas nunca igual. Né? A gente é completamente diferente do outro, embora a gente se reconheça no outro, e isso faz a gente se relacionar bem ou mal em algumas circunstâncias. Né? Para encerrar esse excelente papo com a Tarsila Maria, a última pergunta. Por que temos a sensação que algumas situações se repetem na nossa vida? Isso, porque a vida é cíclica. E essa é a grande sacada da astrologia, Arimateia. Por quê? Porque se a gente começa a sair de uma manada que repete tudo, todo dia e toda hora, o inconsciente coletivo, né? Imagine que a gente acorda de manhã, toma café, trabalha, dorme, acorda. Você começa a perceber, poxa, mas é isso mesmo? Assim, tem acontecido algumas coisas na minha vida que está se repetindo. É a 3ª vez que eu caso e separo. Diante dessa situação no meu trabalho eu estou agindo da mesma forma. Quando você começa a questionar, começa realmente a perceber esses ciclos se repetindo, é a hora do reconhecimento, onde a gente diz assim,
o que é que eu estou fazendo que eu ainda não aprendi, que eu preciso fazer para sair desse ciclo. É aí onde entra a função da astrologia. Um lugar de te permitir reconhecer os teus padrões, perceber aquilo que na sua vida você não tomou conhecimento ainda do que está te fazendo permanecer inconsciente, e quando você torna consciente, você quebra aquele padrão. É mais ou menos isso. Muito bem, eu acabo de conversar com a terapeuta transpessoal Tarsila Maria sobre esse assunto interessantíssimo que é a astrologia. Nós voltamos na próxima semana. Café com informação.